A paz com todos. Vou fazer hoje um vídeo sobre o preconceito. E para começar, eu preciso ler um trecho desse hino, o hino 267, Graça Maravilhosa. Graça maravilhosa de Cristo o Redentor. Não há em mim palavras para a descrever. É dom muito excelente, grande é seu valor. Essa graça bendita sinto em meu ser. É maravilhosa e excelente a divina graça de Jesus. Nada a ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Sublime é a graça que Jesus me veio dar. Amém. Não é isso? Então, nós vimos por esse hino a graça muito excelente, né? Que é a graça de Jesus. E muitos irmãos, erroneamente, acham que a graça é a CCB. E por anos e anos e anos e anos a fio, ela... Ai, porque essa graça... Ai, que maravilha! Ai, que isso e que aquilo. A graça muito excelente é a graça de Jesus. Não foi como nós cantamos no hino? Então é comum a gente encontrar uma irmã, um irmão, e a gente perguntar, tá tudo bem, irmã? Como é que tá? Tá tudo jóia? Não, tá tudo bem, irmã. Ah, o Senhor tá fazendo já um movimento, né? Meu filho, ou meu esposo, ou minha filha, ou alguém da família, né? Que estava assim muito perdido no mundo, sem nada, né? Tá indo já numa igreja aí, uma igreja evangélica. Ai, irmão, mas olha, vamos orar a Deus para que ela venha para nossa graça, para essa graça. Para Deus fazer uma obra, para que ela venha para a CCB. E quando é assim, não adianta você argumentar com ela e falar para ela assim, irmã, já é um passo que ele deu, ele está indo lá. Ele, por certo, conhece a graça excelente da CCB, porque a irmã já deve ter tentado falar sobre a graça, ele já deve conhecer mais ou menos, pelo menos uma ou duas pessoas da querida Irmandade, né? E se ele sentiu de ir lá, deixa ele ir lá. Ele está se sentindo bem lá, deixa ele ir lá. Então, eles acham que lá eu não sei o que ela acha que fazem lá. Ela, na cabecinha deles, lá é um lugar assim, onde ainda se mata criancinha, né? Que oferece a outros deuses, fazem coisas horríveis, lá não se lê a palavra, lá não se dá bons conselhos, nossa, lá é assim uma coisa pavorosa. Por quê, irmã? Porque ela aprendeu que a divina graça é só a dela, a da CCB. Veja, irmãos, que preconceito, que bebezinha, né? Que papagaio que só repete as mesmas coisas, que não busca, que se atém só àquele trechinho de palavra, que não chega em casa e não lê as páginas anteriores e as posteriores, para ver o contexto. Não, ficou com aquele trechinho. Vamos ler esse trechinho e esse trechinho e esse trechinho. Agora,
essa graça maravilhosa, ela não vai dar desculpa, porque tá ali, tá claro e evidente. A graça maravilhosa e a que dá a salvação é a graça de Jesus. E tem um certo texto da palavra onde os discípulos foram ter com o Senhor e eles falavam assim: olha, eu encontrei um povo ali. Nunca leem isso, viu, irmãos? É muito. Olha, eu 23 anos de caminho, nunca vi ler isso aí. Agora, se alguém de vocês viram, legal. Um dos apóstolos, né, um dos discípulos foram ter com o Senhor e disse: olha, tem um lugar assim, assim, que eles estão falando sobre você, né? Sobre as suas obras. Quer que a gente vai lá e proíbe eles de falar? Tipo assim, eu não sou assim teóloga, não estudei teologia para ficar dizendo o texto e as palavras exatas. Eu estou falando o que continha o texto. E Jesus responde para eles: não. Quem não espalha, ajunta. Se eles estão falando de nós, é porque eles são um de nós. Não ficou claro para todo mundo isso? Para mim ficou claríssimo. Quer aqui, quer ali. Onde estão falando de mim, das minhas obras, da minha proposta e do que eu vim fazer nessa baixa terra e da minha mensagem, que é a eternidade, e para aqueles que estavam no pecado, no lamaçal da ignorância, fazendo as obras más, e aqueles que me conhecerem e começarem a ser uma nova pessoa, entenderam a minha mensagem, pronto, e acabou. Não é a CCB, não é esta ou aquela outra, não é as igrejas tradicionais, né? Então é isso, irmãos. Ora a Deus, irmão. Ora a Deus, porque, nossa, Deus precisa fazer uma obra com ele, tá indo lá, irmã, naquela idolatria, aquele povo, isso, como se aquele povo fosse assim um povo, como eu tô falando, que ainda oferece criancinha aos deuses. E aqui na minha cidade teve um fato que a filha de uma irmã, ela se casou com o filho do vice-prefeito da cidade, na igreja católica. E aí ficou aquela expectativa, encontrava com ela na rua, né? Cabeça muito aberta, sabe? Muitos anos de igreja, mas na dela, sabe, irmãos? E o esposo dela também empresário na cidade e tal. E ela falava: ai, eu vou no casamento, irmã, eu vou. Eu não quero nem saber. Minha filha vai casar, né? Com uma personalidade importante da cidade. Só faltava, eu vou no casamento. Falei assim, bom. Falei nada. Era a filha dela, era um evento especial, o dia do casamento da filha dela. Detalhe, a filha dela, ou detalhe ou não, a filha dela não era da CCB. A filha dela não conhecia a graça maravilhosa. Mas é uma filha excelente, como o rapaz também, sabe? Nenhum dos dois praticam nenhuma religião. Porque o que a pessoa também não sabe é isso. Praticar a religiosidade, ninguém tem um termômetro para medir a fé de ninguém. Às vezes uma pessoa que nunca nem pisou numa igreja, nunca nem foi, nunca nem sentou num banco, é muito melhor que nós. É muito mais íntegra. Ama muito mais. Mas a gente acha que porque se não tiver lá dentro do tal do CNPJ, de tal igreja, não é, não pertence, não vai ter salvação. Bom, eu não posso fugir porque senão eu me perco, né? Aí a irmã foi no casamento, né? E por ironia do destino, saiu no jornal da cidade na época, né? Os acontecimentos, jornalzinho da cidade.
E ela estava no púlpito, ela e o esposo e mais os pais, aquela foto tradicional que os irmãos sabem, né? E tiraram a foto bem do púlpito. E justamente esta foto que foi publicada nos jornais. E bem assim no meio dela e do esposo estava a imagem da Nossa Senhora Aparecida. E a gente se encontrava na cidade e a gente ria, porque falava, olha, bem atrás de vocês dois, assim no meio, entre as cabeças, estava a imagem da Nossa Senhora Aparecida. E tem igreja que chuta a imagem, os irmãos sabem, né? Foram até processadas. Hoje ninguém mais vai fazer isso não, porque agora a lei está rigorosa. Então os irmãos vejam, muitos criticaram, muitos falaram isso, falaram aquilo, mas a irmã foi, ela sentiu de ir. Ela tá certa, ela tá errada? Não é problema de ninguém. Não é problema de ancião, de cooperador, de igreja nenhuma. Ela não pediu nem autorização. Ela sentiu de ir e ela foi, né? Então, isso aconteceu. Ela foi de cabeça erguida e eles toda a vida... Eu trabalhei muito tempo, irmãos, com eventos, fazendo casamentos, fazendo coisas assim, né? E a gente via casamento de crentes, não crentes, nunca perguntamos na hora de fazer o contrato, né? Olha, qual a religião que você professa? Fizemos casamentos de chinês, né? Que com o ritual mesmo, eles casam a noiva tudo de vermelho, é super interessante, né? E a gente nunca perguntou na hora de fazer o contrato, olha, onde é o casamento, como vai ser o casamento. A gente foi fazer o evento profissionalmente. Então é isso. A graça maravilhosa, que só quem é da graça maravilhosa da CCB é que é salvo. E não é a verdade. E temos N's e N's. E tem muitos irmãos, na minha família, inclusive, quando eu não era crente, que iam em casamentos. Por exemplo, quando eu me casei, nos anos 70, eu não era crente. Minha mãe não foi no meu casamento. Nem sequer se arrumou com roupas de um dia de festa, embora teve uma festinha. Mas ela não deu a menor importância. Ela não nos honrou com a sua presença, porque casamos na Igreja Católica. Então, muitos foram e muitos não foram, porque eles achavam que na hora que o padre abençoa ali os noivos, ele está abençoando os comes e os bebes, né, da igreja. Isso é uma coisa assim, é para muito tempo para discutir, né? Eu tenho para mim que quando eles falavam não comer coisas oferecidas aos ídolos, para mim ficou claro assim, eu não quero pôr na cabeça de ninguém. Por exemplo, naquela passagem que Elias, né, faz a oferta dele para o Deus vivo e os outros fazem para os outros deuses. E ele faz aquela ruaça, né? Pede pro teu Deus e pede, e fala e manda eles virem, e faz isso, faz aquilo, e os deuses deles não respondiam. E o Deus de Elias respondeu. Então, na minha interpretação e no meu conhecimento, o que se refere ali era aqueles tempos, a esses deuses. Porque a pessoa fazia um deus de ouro, um bezerro, né? Tá N vezes escrito ali, e eles adoravam. Por isso que está escrito, tem pernas, mas não andam, tem boca, mas não falam, porque eles concebiam ali alguma imagem de alguma coisa e adoravam aquilo como se fosse Deus. Agora, se você for pesquisar e ver que hoje, nessa igreja, né? Nessa igreja que a gente
não conhece a fundo, né? Tem muitos santos da igreja, dessa igreja, chamada católica, que são verdadeiros santos mesmo. São Francisco de Assis, pelo menos, era um homem que deixou tudo, fez voto de pobreza, e enes santos da igreja católica que deixaram tudo para servir a Deus, para praticar o bem e o pobre. Isso eu não quero dizer que eles estão certos, que eles vão lá e pedem alguma coisa para eles. Não, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo nessa parte da idolatria, que na hora não, nós não vamos na igreja de gente que casa nessa igreja, porque na hora o padre abençoa os noivos, ele abençoa os comes e os bebes, e eu não vou comer. E tem muita gente da minha família que faz essa hipocrisia. Eles jantam bem antes de ir no evento, e quando chega lá não come e não bebe. Mas em compensação, quando tem um evento que é dos irmãos da CCB, eles vão e inclusive exageram até no uísque. E as outras pessoas que estão ali que não são crentes ficam olhando e reparando. Nossa, toda vez que o garçom passa com a bandeja, eles bebem mais um e mais um. Quer dizer, não tá igual? Aí eles, os lá de fora, né? Os satânicos, os que servem ao diabo, é que estão observando nós. E é exatamente nesta hora que nós tínhamos que dar o bom testemunho. Mas não como é uma festa da nossa filha, do nosso filho, que é da nossa elite religiosa, aí nós vamos poder comer, beber, né, praticar os pecados da gula, o escândalo, né? Ai de vós, por quem vem o escândalo. Então exageram na bebida, aí pode. Então é preciso ver os usos e os costumes, e é isto que nós estamos debatendo aqui. A hipocrisia, a grande hipocrisia dos usos e costumes, do termômetro que eles têm, que eles medem a pessoa pela vestimenta, por onde ela vai, por aquilo que ela fala, né? Agora, eu não, né? Eu só sei um caminho. Eu só vou e volto congregar, me alimentar da palavra e ficar olhando, olha aquela irmã, olha aquele irmão, olha como são isso, né? Os fariseus, né, irmãos? Ai, Senhor, não quero ser igual a estes. Tá bom? Ficou claro? Então essa é a nossa proposta. É a nossa reforma. É nos reformular. Porque eles não vão mudar. E jamais eles vão voltar atrás. 1 milímetro sequer. É nós que temos que ver que não é só lá. Não é só lá o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Falei? Ficamos na paz. Amém.